Olá, boa noite. Boa noite. STF marca para a próxima semana julgamento de denúncia contra Renan Calheiros. O presidente do Senado é acusado de falsidade ideológica, peculato e uso de documento falso. Executivos da Odebrecht começam a assinar acordos de delação premiada na Lava Jato. Pelo menos 78 funcionários irão dar informações sobre esquema de pagamento de propinas. Ex-ministro da Fazenda Guido Mantega depõe em São Paulo sobre Eduardo Cunha. Ele disse que não sabe sobre a atuação do ex-deputado em contrato da Petrobras. Reunião da Comissão Especial da Câmara discute o pacote de medidas anticorrupção. Parlamentares denunciam possível acordo da base aliada para anistiar o Caixa 2. E comissão da Câmara rejeita pedido para convocar ministro Gedel Vieira Lima. Ele era acusado de tráfico de influência pelo ex-ministro da Cultura. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Senai me ajudou a conquistar o mundo. Eu tinha 15 anos, eu vinha lá de Itacoaxetuba até o Brás e estudava no Senai o dia todo. E ainda à noite eu ia para a escola pública. Depois de ganhar ouro em 2 das maiores competições de profissões do Brasil, eu fui convidado para representar o Brasil na Alemanha. Eu pensei, eu não vou só conhecer um país novo, eu vou disputar de igual para igual com os melhores do mundo. Nessa competição, eu fui campeão mundial. Hoje, eu sou professor de formação profissional aqui no Senai, na área de automação, e ajudo a preparar novos campeões. Com histórias como essa, sabemos que estamos no caminho certo. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. Você já pensou em mudar radicalmente de profissão? No Todo Seu de hoje, Suzy Camacho, Patrick Maia e Marina Della Riva falam sobre as transformações da carreira. Zé Armando Vanucci conta todas as novidades dos bastidores da TV. E aqui no palco, todo o swing e energia dos Serial Funkers. Eu mudei pra um lugar bem melhor do que o antigo. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento CVC, sempre com você. Incêndio em galpão na região do Brás, centro de São Paulo, mata 4 pessoas. O sobrado abrigava bolivianos e brasileiros. Alguns trabalhavam e moravam no local. O Ministério do Trabalho investiga se as pessoas que viviam ali eram submetidas a condições análogas à escravidão. Ricardo morava no imóvel invadido no Brás há 1 ano. Ele diz que trabalha com costura e perdeu R$10 mil em mercadorias destruídas pelas chamas. Deu um estupim lá dentro das madeiras lá, que na verdade tinha 20 barracos lá, né? Então lá dentro aqui na região do Brás. E praticamente não se salvou nada, queimou tudo. 4 pessoas morreram de acordo com o Corpo de Bombeiros e 9 ficaram feridas. Segundo esta advogada, que trabalha com os imigrantes da região, de 20 a 30 pessoas, entre elas bolivianos, estavam no prédio quando o incêndio começou por volta das 5 da manhã. O sobrado tinha alguns pontos comerciais e também moradias improvisadas.
Até o início da tarde, o dono do prédio não apareceu no local. Ainda segundo a advogada, um coordenador da invasão teria loteado e vendido espaços no sobrado. Era um brasileiro, que não se sabe o nome dele, o apelido dele era Perninha, né? E o que ele fez? Ele subdividiu o galpão na parte de cima e embaixo com boxes de madeira, de madeirite, né? E o que ele fez? Ele alugou. Os fios tudo nas madeiras, né? Colado nas madeiras. Com certeza foi isso aí. Os bombeiros levaram quase 2 horas para apagar o fogo. Técnicos da Defesa Civil interditaram o local. O espaço invadido era usado há pelo menos 3 anos como moradia e local de trabalho para a confecção de roupas. Aqui viviam imigrantes bolivianos e brasileiros que trabalham na região central de São Paulo. O Ministério do Trabalho vai investigar o incêndio. Auditores apuram se no local existia uma confecção de roupas clandestina que também servia de moradia. Foram abertas 2 linhas de investigação. A primeira apura se foi acidente de trabalho e a segunda se havia condições análogas à escravidão. Funcionários da assistência social começaram a cadastrar os moradores. Investigadores da Polícia Civil também já apuram quem é o proprietário do imóvel e as causas do incêndio. Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirma que devem ser adotadas medidas mais rígidas na escolha de membros do Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, o CONDEP. Ontem, uma operação prendeu 33 advogados, entre eles o vice-presidente do Conselho, Luiz Carlos dos Santos. Hoje, a Polícia Civil prendeu mais uma advogada em Presidente Epitácio, interior do estado. 6 advogados permanecem foragidos. O grupo é suspeito de colaborar com o PCC. O secretário estadual da Justiça e da Defesa da Cidadania, Márcio Elias Rosa, disse ter enviado um ofício ao CONDEP para que o órgão apresente em até 30 dias uma proposta de mudança na escolha de seus membros. Elias sugeriu a exigência de ficha limpa para os candidatos ao conselho. A OAB afirma que continua acompanhando o caso. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, marca para o dia 1º de dezembro o julgamento da denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. Renan é acusado de ter contas pessoais pagas por uma empreiteira. De acordo com o Ministério Público, o senador teve despesas de uma filha com a jornalista Mônica Veloso bancadas pela Mendes Júnior. Ele nega. Renan é investigado em outros 11 inquéritos no Supremo, sendo 8 relacionados à Lava Jato por suspeita de participação no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Comissão da Câmara rejeita as convocações do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, e do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. A base do governo conseguiu rejeitar os 2 requerimentos apresentados pela bancada do PT. O objetivo era esclarecer as denúncias de pressão e suposto tráfico de influência. No sábado, um dia após pedir demissão do cargo de ministro da Cultura, Marcelo Calero acusou Gedel de ter feito pressão pela liberação de um empreendimento de alto padrão em Salvador. A obra está embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, órgão que é ligado à pasta da Cultura. No local, o ministro Gedel é proprietário de um imóvel. Para o deputado Jorge Sola, autor dos requerimentos de convocação, há uma tentativa do governo Temer de blindar o ministro Gedel na Câmara. Se o ministro Gedel é inocente, ele vem aqui à comissão e esclareça. Diga que é mentira do ministro Calero, diga que ele não pressionou, mas ele, nas próprias entrevistas que tem dado na mídia, inclusive, ele tem admitido, só que ele acha que não é nada demais. O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, saiu em defesa de Gedel. Se um ministro de Estado não puder ligar para um colega seu para tirar qualquer tipo de dúvida ou para conversar sobre qualquer assunto, a gente vai ficar refém realmente da política. Daqui a pouco um prefeito não vai poder mais ligar para um secretário seu municipal, porque pode ser que ele esteja agindo de conduta errada. Então a gente precisa tomar muito cuidado. O líder do governo, André Moura, do PSC, disse que o PT não tem moral para pedir investigação de ministros. Porque é o PT o responsável pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil e um dos maiores escândalos de corrupção da história do mundo, que é o escândalo de corrupção da Petrobras, que aí originou exatamente toda essa investigação na Operação Lava Jato.
E o conselheiro José Saraiva, da Comissão de Ética Pública da Presidência, pediu para ser dispensado da análise do caso de Gedel. Um processo foi aberto na segunda-feira para investigar a conduta do ministro. No ofício encaminhado ao presidente da comissão, Saraiva não especificou qual seria o motivo da suspeição, mas se referiu a questionamentos feitos por veículos de comunicação. Hoje, diversas agências de notícias disseram que Saraiva tem proximidade com o PMDB baiano. A legenda no estado é comandada por Gedel. E os autores do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, cobraram Michel Temer sobre o caso que envolve Gedel. No Twitter, a advogada comparou a condução do caso por Temer à forma com que Dilma tratava desvios de conduta de seus subordinados. Já Reale Júnior disse que, sem dúvida nenhuma, existe um conflito de interesse, que é o ponto básico sobre o qual se baseia o Código de Conduta da Alta Administração, e foi taxativo ao dizer que houve uma infração. No entanto, o jurista não disse qual seria a punição ideal ao ministro pelo episódio. Temer, por enquanto, decidiu manter o ministro Gedel no cargo. E de acordo com o jornal Folha de São Paulo, familiares do ministro Gedel Vieira Lima atuam como representantes do empreendimento de Salvador, alvo da polêmica envolvendo o ministro. Jaime Vieira Lima Filho é primo de Gedel e sócio do ministro em um restaurante da capital baiana. Já Afrísio Vieira Lima Neto é filho do deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB, que é irmão de Gedel. Segundo a Folha, a procuração que dá poderes ao sobrinho e ao primo de Gedel foi assinada em 17 de maio, 5 dias após o PMDBista tomar posse como ministro. Hoje, Gedel Vieira Lima disse que não quer mais falar sobre o assunto. Diretora da rede de joias H. Stern afirma que levava anéis de brilhante e pedras preciosas na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso. A informação é do jornal O Estado de São Paulo. Hoje, a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, mulher de Cabral, visitou o marido no complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Adriana conseguiu uma autorização extraordinária da Secretaria de Administração Penitenciária. Ela foi a única pessoa a visitar o ex-governador desde a sua prisão na quinta-feira da semana passada. O ex-governador é acusado de comandar um esquema de corrupção que teria desviado mais de 220 milhões de reais dos cofres públicos. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, em depoimento à polícia, a diretora da rede de joalherias disse que levava pessoalmente joias na casa de Sérgio Cabral para que o ex-governador e a mulher dele, a advogada Adriana Anselmo, fizessem uma seleção do que seria escolhido. Os pagamentos eram feitos em dinheiro vivo e o preço de uma só peça chegou a 100 mil reais. Em outro depoimento à Polícia Federal, um marinheiro de um iate apreendido na Operação Calicut disse que a embarcação era usada pela família de Sérgio Cabral, segundo o jornal O Globo. A informação reforça a convicção dos investigadores de que a embarcação pertence a Cabral. Oficialmente, o iate está em nome da empresa de um antigo assessor do ex-governador, que também está preso. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. No dia em que foi preso pelas operações Calicut e Lava Jato, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, disse à Polícia Federal que ele não se lembrava, era um desmemoriado, se ele usou dinheiro, cheque ou cartão para pagar as joias para a sua mulher, Adriana Anselmo. Naquele mesmo dia, a diretora comercial da joalheria H. Stern, Maria Luísa Trota, 37 anos na empresa, contou à mesma Polícia Federal que sim, que ela ia até a casa do casal oferecer as joias e ele chegou a comprar joias de 100 mil reais. E todas pagas em dinheiro por um carregador de mala dele. Levava a mala no dinheiro e pagava a H. Stern. Pois é, não é a questão, como dizia minha avó, a mentira tem pernas, não é nada disso. É que esse tipo de gente parece que não está preparado para o fato de que um mal feito é sempre visto e testemunhado por outras pessoas e que essas pessoas podem não ter o mesmo tipo de problema de memória que ele tem. É o que aconteceu com o Sérgio Cabral, que foi surpreendido pela primeira testemunha. Aliás, a testemunha mais perigosa contra o Sérgio Cabral é a excessiva ostentação que a mulher, ele e os seus assessores
fazem dos bens adquiridos, segundo a polícia e o Ministério Público, de forma ilícita. Eu volto terça-feira, direto ao assunto. Me espere, vem aqui em Té. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz em depoimento não saber sobre a atuação de Eduardo Cunha em contrato da Petrobras. O ex-deputado acompanhou a audiência de Curitiba. O ex-ministro foi ouvido por videoconferência pelo juiz Sérgio Moro. Ele prestou o depoimento como testemunha de defesa de Cunha. O ex-presidente da Câmara é acusado de receber propina de um contrato de compra de parte de um campo de exploração de petróleo em Benim, na África, pela Petrobras. Segundo o Ministério Público, Cunha utilizou contas na Suíça para lavar o dinheiro. Durante o meu período, eu não tomei conhecimento de nenhum assunto do Dr. Eduardo Cunha na Petrobras. Mantega presidiu o Conselho de Administração da Petrobras entre 2010 e 2015, entre o último ano do governo Lula e todo o primeiro mandato de Dilma. Moro perguntou ao ex-ministro se ele sabia como ocorreu a nomeação de Jorge Zelada para o cargo de diretor da área internacional da Petrobras e se teve apoio político para isso. Mantega afirmou que a indicação vinha da União e que o Conselho Administrativo fazia uma análise das condições técnicas para verificar se o nome indicado estava qualificado para exercer o cargo. Questionado por Moro se a indicação teria vindo do presidente da República, Mantega afirmou que não se lembra com precisão. Veio dessa área. Pode ser que tenha vindo também do ministro das Minas e Energia, que era a autoridade maior nesse caso. Mantega chegou a ser preso na Lava Jato em setembro, mas foi solto no mesmo dia. O empresário Ike Batista declarou ter pago $2.300.000 ao PT a pedido de Mantega. O ex-ministro nega as acusações. Continua na Câmara dos Deputados a sessão da Comissão Especial que discute o pacote de medidas anticorrupção. Neste momento, os deputados discutem se será hoje ou amanhã e se será nominal ou não a votação do parecer do relator, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM. A discussão do relatório começou antes das 10 horas da manhã. Os deputados fizeram sugestões de mudanças no texto e a sessão foi suspensa para que Lorenzoni fizesse as alterações. Ele voltou às 8 da noite. Entre as outras mudanças feitas por Lorenzoni, ficou determinado que o Caixa 2 vai ser considerado crime hediondo quando movimentar valor acima de 10 mil salários mínimos. Mas o relator se negou a incluir o crime de responsabilidade para promotores e juízes. Os parlamentares querem que, em caso de aprovação na comissão, o texto siga para o plenário ainda nesta noite. Mas partidos pequenos denunciaram que a base aliada estaria negociando um acordão para incluir no texto uma emenda anistiando o Caixa 2 para quem o praticou antes da aprovação da nova lei. Já houve vários desentendimentos e discussões entre os deputados. Ex-ministro Antônio Palocci é investigado por negócio bilionário entre o BNDES e o grupo JBS. A informação é da revista Veja. Segundo a revista, o ex-ministro é suspeito de ter atuado junto ao banco estatal para favorecer o grupo frigorífico no investimento de 3,5 bilhões de reais. De acordo com a Veja, em 2009, quando Palocci era deputado federal pelo PT, ele foi contratado pela JBS pouco antes de a transação ser finalizada. O Ministério Público suspeita de fraude nesta negociação. A transação teria ocorrido quando a JBS comprou a produtora de frango americana, Pilgrims. No mesmo período, o grupo anunciou a aquisição do Grupo Bertin, parceiro de negócios do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e preso na Lava Jato. De acordo com a revista Veja, na eleição de 2010, após receber os recursos do BNDES, a JBS doou 10 milhões de reais para a campanha que elegeu Dilma Rousseff. A campanha foi coordenada por Palocci. No início do mandato da petista, ele comandou a Casa Civil.
Palocci ficou no cargo apenas 6 meses. O petista caiu após o jornal Folha de São Paulo revelar que ele tinha multiplicado seu patrimônio prestando consultorias para diversas empresas. Os irmãos Wesley Batista e Joesley Batista, presidente global e presidente do Conselho de Administração do Grupo JBS, já são investigados na Lava Jato e na Operação Greenfield, que apura fraudes em fundos de pensão de estatais. Palocci está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba desde 26 de setembro. Ele já é réu na Lava Jato. O ex-ministro é acusado de receber propina da Odebrecht. Segundo a investigação, em troca, ele patrocinava interesses da empreiteira dentro do governo. Palocci nega as acusações. E os executivos da empreiteira Odebrecht começaram a assinar hoje acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Pelo menos 78 executivos da empresa devem assinar individualmente os acordos. Depois desta fase, eles começam a prestar depoimentos ao Ministério Público Federal para confirmar as informações e passar documentos para provar o que delataram. A estimativa é de que os depoimentos durem pelo menos um mês e que os acordos só sejam homologados pelo Supremo Tribunal Federal no ano que vem. As delações da Odebrecht devem abalar o meio político. Especula-se que os executivos devem citar os nomes de pelo menos 200 políticos de diferentes partidos. O presidente Michel Temer impulsou hoje o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, e disse que ele vai ajudar a salvar o Brasil. A cerimônia de posse no Palácio do Planalto foi fechada à imprensa e teve acesso restrito. Roberto Freire, do PPS, substitui Marcelo Calero, que pediu demissão na sexta-feira e acusou o ministro da Secretaria do Governo, Gedel Vieira Lima, de tráfico de influências. Em seu discurso, o presidente Michel Temer não agradeceu ou mencionou Calero. No entanto, Temer comentou sobre a crise econômica. Em momentos, convenhamos, difíceis, em momentos em que as cobranças são muitas, em momentos em que as pessoas não percebem que, estando nós outros, no Brasil, numa recessão profunda, né, exige-se logo o crescimento, passando por cima da recessão. E nós, que temos ciência, consciência, serenidade, tranquilidade, para saber que é preciso primeiro vencer a recessão e depois retomar o crescimento. Ao encerrar a cerimônia, o presidente Temer destacou a importância de Freire e que o novo ministro vai ajudar a salvar o Brasil. Nós temos hoje absoluta certeza de que o governo está ganhando muito. E se o governo não foi bem até agora, eu vou dizer a vocês, a partir do Roberto, vai ganhar céu azul, vai ganhar velocidade cruzeiro e vai salvar o Brasil. Parabéns, Roberto. Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, autoriza a abertura de inquérito na Operação Zelotes para investigar o senador Romero Jucá, do PMDB, líder do governo no Congresso. Também vão ser investigados os deputados federais Alfredo Kaeffer, do PSL, e Jorge Corte Real, do PTB. Outro inquérito vai investigar o senador José Pimentel, do PT. Com isso, Jucá passa a responder a 8 inquéritos no Supremo. Outros são referentes à Lava Jato e a investigações sobre Belo Monte. A Zelotes apura fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que julga recursos de empresas multadas pela Receita Federal. Os parlamentares serão investigados por corrupção passiva e prevaricação. Ministro do STF, Gilmar Mendes, autoriza a prorrogação no prazo de investigação contra o senador Aécio Neves, do PSDB. O senador foi acusado por Delcídio do Amaral de tentar interferir na CPI dos Correios, criada em 2005, para investigar o mensalão do PT. Delcídio era o presidente da comissão. Segundo ele, Aécio, na época governador de Minas, tentou impedir que a CPI recebesse informações do Banco Rural sobre a suposta existência do mensalão mineiro, que envolve membros do PSDB de Minas Gerais. De acordo com Delcídio, os dados fornecidos pelo banco à CPI atingiram Aécio Neves em cheio se não tivessem sido maquiados pela instituição financeira. Além de Aécio, são alvos do inquérito no Supremo Eduardo Paes, prefeito do Rio, que era do PSDB e atualmente está no PMDB, e Clésio Andrade, que foi vice-governador de Aécio. No despacho que determinou a prorrogação, Gilmar Mendes afirmou que houve atraso no desenvolvimento das investigações porque 3 testemunhas que deveriam prestar depoimento ainda não foram ouvidas. O ministro determinou que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República cumpram os prazos da investigação. Segundo a assessoria do senador Aécio Neves, as citações de Delcídio são absurdas. Os demais citados também negam as acusações.
Aconteceu hoje em Curitiba mais uma audiência tumultuada para ouvir testemunhas no processo em que são réus o ex-presidente Lula e a mulher dele, Marisa Letícia. A ação apura se houve propina envolvendo o triplex em Guarujá e a armazenagem de bens do acervo presidencial de Lula. Mais uma vez, os advogados de Lula discutiram com o juiz federal Sérgio Moro. Moro ouviu hoje 3 testemunhas de acusação: o ex-deputado Pedro Correa, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o ex-gerente da estatal, Pedro Barusco. O também diretor da estatal, Nestor Cerveró, teve o depoimento adiado para amanhã. Lula foi dispensado de acompanhar as audiências. Relatório paralelo da CPI do futebol, escrito pelo senador Romário, presidente da comissão, aponta suposta ligação entre o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e um dos filhos do ex-presidente Lula. Segundo Romário, e-mails trocados entre Del Nero e Luiz Cláudio Lula da Silva podem sugerir indícios de negócios não declarados entre os dois. Presidente da CPI do futebol, o senador Romário diz que Marco Polo Del Nero e Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do ex-presidente Lula, trocaram vários e-mails no ano de 2011 que sugeririam negócios envolvendo empresas que têm Cláudio como sócio. Nas mensagens não fica claro se os acordos foram firmados ou não com a CBF, mas o ex-jogador Romário quer que o Ministério Público Federal continue as investigações. O senador Romero Jucá, do PMDB, que também fez parte da CPI do futebol e era o relator, apresentou o relatório oficial completamente diferente de Romário. Para Jucá, o material colhido pela CPI não apresenta indícios de crime por parte dos dirigentes da CBF. Luiz Cláudio é preparador físico e já trabalhou em vários clubes paulistas antes de abrir empresas no ramo de marketing esportivo. Ele é investigado na Operação Zelotes por ter supostamente recebido 10 milhões de reais para prestar serviços inexistentes a uma empresa que intermediava a venda de medidas provisórias. A Promotoria Pública da Espanha pediu hoje a prisão do atacante Neymar por 2 anos por corrupção no processo de transferência dele para o Barcelona em 2013. A promotoria espanhola acusa o jogador Neymar e os pais dele de compactuarem com os dirigentes do Barcelona num contrato fictício no valor de 59 milhões de euros durante a transferência do Santos em 2013. O acordo teria sido feito para que ambas as partes pagassem menos impostos. Em janeiro de 2014, o Barcelona já tinha admitido que o valor real da transação era cerca de 30% maior que o anunciado. Na ocasião, o clube acertou com a Justiça Espanhola o pagamento de 21 milhões de reais em multa para encerrar o caso. Mas, ao pedir a reabertura do processo, os promotores querem a responsabilização pessoal de Neymar e dos dirigentes do Barcelona, além de pagamento adicional de 36 milhões de reais em multas. Apesar do pedido de 2 anos de prisão para o jogador, na prática ele não deve ser detido, já que na legislação espanhola, os crimes sem antecedentes e de até 2 anos de reclusão podem ser substituídos por multas ou serviços comunitários. O próprio jogador Messi já passou por isso neste ano na Espanha, quando foi condenado a 21 meses de prisão por fraude fiscal, mas a pena foi substituída por multa de quase 14 milhões de reais. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. Até amanhã. Até amanhã, Luiz. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Não perca o grande clássico do futebol debate. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.